Fala galera, irmão Gil na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, curte, ativa o sininho, toda vez que eu fizer um novo vídeo, você será notificado, ok? Hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante polêmico dentro da igreja, que é julgar. Nós podemos julgar o nosso irmão? A Bíblia nos dá alguma margem para julgar o nosso irmão? Se você quer descobrir o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, fique com a gente e assista até o final do vídeo. Bom, irmãos, o texto que nós vamos usar aqui como referência é Mateus 7, de 1 a 5. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, para começar, irmãos, nós temos que esclarecer uma coisa. Existe algum tipo de julgamento que a Bíblia ela não permita que nós façamos? Sim, existe, né? Existe realmente um só Deus pode me julgar. Existe uma qualidade de julgamento que nós, seres humanos, não conseguimos fazer. Que tipo de julgamento seria esse? Isaías 64,6 diz assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que seria esse trapo de imundícia, né? Seria um pano que as mulheres colocavam entre as pernas para conter o fluxo menstrual. Então aqui Isaías está comparando a nossa justiça com o absorvente usado. Então o julgamento que não nos é permitido, ou que nós não temos capacidade de fazer, é um julgamento para condenação ou salvação eterna. Realmente esse tipo de julgamento nós não temos condição de fazer, porque nós não temos uma justiça reta. Somente o Senhor, que é santo, 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 é capaz de efetuar esse tipo de julgamento, porque nós somos influenciados tanto por fatores externos, por exemplo, classe social, vestimenta, status, quanto por fatores internos, amor, ressentimento, medo. A soma desses fatores vai influenciar na maneira com que nós julgamos as questões. Por mais que nós digamos que nós somos imparciais, mas na verdade ninguém é imparcial. Todo mundo, quando vai julgar qualquer tipo de situação, ela é uma soma de toda a sua experiência de vida. Todos os fatores externos e internos vão influenciar naquele julgamento. Se você acordou bem naquele dia, se você já está passando por problemas, se você está muito feliz, tudo isso vai impactar no seu julgamento. Então nós não temos a condição moral de julgar nesse sentido. Então, nesse sentido, realmente só o Senhor nos julgará. Mas existe algum tipo de julgamento, então, que a Bíblia ela nos permita fazer, ou que ela nos instrua a fazer? Sim. Tem um tipo de julgamento que a Bíblia ela não só nos permite, mas ela até nos incentiva a fazer. Mas para nós fazermos esse julgamento que a Bíblia ela nos permite, nós antes temos que fazer um exercício de análise interna, né? Uma autoanálise, para que nós possamos nos compreender, para então compreender o irmão. Porque a maneira com que nós nos enxergamos vai influenciar e muito na maneira com que você enxerga o seu irmão. Ok? Então, como que seria esse passo a passo, né, o nosso checklist pré-julgamento? Quais são as medidas que nós devemos tomar antes de ter com o nosso irmão, né, antes de nós irmos conversar com o nosso irmão? Quais seriam, então, esses passos? O primeiro passo está em Tito 3, 4 a 7. Ok? Diz assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos,
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então, o primeiro passo que nós temos que entender é a nossa própria situação. Nós não fomos salvos porque nós éramos bons, ou porque nós merecíamos, ou por qualquer obra que nós fizemos, porque nós nos esforçamos muito. Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pelo contrário, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso coloca todas as pessoas em pé de igualdade, né? Romanos 5,8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, o que Paulo está fazendo aqui é colocando todo mundo nivelado, só que nivelado por baixo, né? Todos são pecadores, todos precisam, carecem, né, da glória de Deus, todos carecem da sua salvação, da sua justificação efetuada por Jesus na cruz. Então, esse é o primeiro ponto. Todos nós somos pecadores. Mesmo aqueles que são salvos ainda são pecadores, porque ainda se vêm fazendo coisas que não gostariam de fazer e continuam a fazer. Ok? Então, esse é o primeiro passo, né? Entendemos a nossa situação, a nossa pecaminosidade, a nossa miséria. Quando a gente vai em Tiago 2,10, diz assim o texto: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Então, se restava alguma dúvida, né, não resta mais. Os termos que Deus exige para que nós sejamos salvos por nosso próprio mérito, por nossas próprias obras, é a perfeição, né? Todo aquele que se desvia do caminho, nem que seja por um momento, é culpado de tudo. Se torna culpado por tudo, ou seja, se torna indigno de estar na presença de Deus por seus próprios méritos. Então, Tiago aqui ele acaba por confirmar, reafirmar, né, o texto de Paulo, no sentido de que todos nós precisamos de justificação, todos nós precisamos e carecemos da glória de Deus, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós nos desviamos e carecemos então da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Um outro passo que nós temos que tomar, o segundo ponto do nosso checklist, está contido em Tito 3, de 1 a 3. Diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, e odiosos e odiando-nos uns aos outros. O segundo passo é nós lembrarmos que nós também já fomos exatamente assim. Quer seja como nosso irmão, que é imaturo na fé, e aí nós devemos lembrar que nós também já fomos um dia imaturos na fé, por mais maduros que nós sejamos hoje, nós não nascemos assim. Quer seja aquela pessoa que ainda não foi convertida pelo Espírito Santo, que não foi regenerada, nós devemos lembrar que um dia nós também já fomos separados de Deus, odiando tudo aquilo que se referia a Deus, nós já fomos mortos espiritualmente. Então, o segundo passo que Deus nos chama aqui é nos colocarmos no lugar do outro, entendermos que o outro está naquela situação, mas que um dia nós também já fomos assim. Não é como se fosse uma situação que nós tivéssemos que imaginar. Não, nós só temos que puxar na memória e lembrar de como nós próprios, né, éramos, né, como nós éramos, odiando a Deus, fazendo tudo que desagradava a Deus, e mesmo após a regeneração, como nós ainda éramos imaturos, né, como Paulo vai falar, como nós carecíamos de leitinho na fé. Então, nos colocar no lugar do outro é o segundo passo, né, do nosso checklist, antes de nós irmos ter com o nosso irmão, de efetivamente irmos julgá-lo, né, por assim dizer. O terceiro passo está em Colossenses 3, 12 a 14, e diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O terceiro passo, né, seria nós entendermos o tamanho da nossa ofensa para com Deus. Quando nós entendemos o tamanho da nossa ofensa para com Deus, nós conseguimos entender também o tamanho do perdão dele para conosco. Então, Paulo aqui nos convida a fazer uma reflexão, né? O ponto aqui não é que nós devemos tratar o nosso irmão ou uma outra pessoa como nós gostaríamos de sermos tratados, como nós gostaríamos, não, mas como de fato Jesus na cruz nos tratou. Entendeu? Jesus já nos perdoou na cruz. Então nós não só
nós não só podemos, aliás, como nós devemos perdoar os nossos irmãos. Nós precisamos perdoar os nossos irmãos, porque nós fomos perdoados também. E a dívida que Jesus pagou na cruz por nós, ela é infinitamente maior do que a dívida que qualquer pessoa vai ter com você. Por pior que você acha que é a dívida que a pessoa tem com você, por maior que você acha que seja, ela ainda é ínfima, né? Ela não tem nenhum significado perto do valor da dívida que foi paga por nós na cruz. A parábola em Mateus 18, 21, 35, que Jesus conta, a parábola do servo impiedoso, ela serve muito bem para ilustrar esse ponto que eu estou falando. A parábola do servo impiedoso, ela basicamente conta que existia um servo que devia um valor ao rei. Esse valor era de 10 mil talentos. Convertendo hoje daria mais ou menos 65 milhões de reais. E esse servo, obviamente, não tinha como pagar essa dívida. Então o rei ordenou que ele, sua família, suas terras, tudo que ele possuía fosse vendido para quitar essa dívida. Nesse momento o servo ele se prostra, pede misericórdia ao rei e ele diz que vai pagar, mesmo não tendo como pagar. Nesse momento o rei então perdoa, quita toda a dívida do servo, 65 milhões de reais. O servo, ao sair dali, no entanto, encontra com um conservo seu, um servo dele, e esse servo deve para ele um valor de 100 denários. Um denário é equivalente aí a um dia de serviço, era que era pago um dia de serviço, então cerca aí de 3.500 reais. Quando o conservo tem a mesma atitude que o servo, pedindo misericórdia, falando que ia pagar, a atitude do servo, no entanto, é bem diferente da atitude do rei. O servo ele esgana o conservo, manda prendê-lo e fala que ele só vai sair dali quando toda a sua dívida for paga. Então, Jesus termina essa parábola falando como vocês agirem com seu irmão, a medida do seu perdão vai ser a medida do perdão que Deus vai ter também para com vocês. Então, nós temos que entender aqui o seguinte, a dívida que foi paga por nós, por Jesus na cruz, é infinitamente maior que a dívida que qualquer pessoa venha a ter conosco. É isso que nos possibilita perdoar o nosso irmão. É isso que possibilita com que eu possa ter misericórdia. Quando eu lembro do tamanho da dívida que foi paga por mim, como eu não merecia o perdão dessa dívida também, assim como muitas vezes o meu irmão não merece, mas como eu também não merecia, mas como a dívida era infinitamente maior, e mesmo assim Jesus na cruz, de livre e espontânea vontade, pagou esse preço por mim. Então, meus irmãos, eu acho que fica claro aqui que a Bíblia permite sim um tipo de julgamento, A Bíblia nos autoriza a julgar o nosso irmão. Só que esse julgamento ele é diferente dessa concepção que nós temos de julgamento condenatório, aquele que aponta para o irmão, aquele que visa humilhar o irmão, aquele onde você se sente superior ao seu irmão. Quando você faz esse checklist, quando você entende de onde Deus o tirou, como você era, a sua posição, de onde Deus o resgatou, como você não merecia esse resgate, o tamanho da dívida que foi paga por você, você vai ter com seu irmão de outra maneira, o que a Bíblia vai chamar de admoestar. A Bíblia usa muito esse termo, admoestar. O que seria esse admoestar? O que seria admoestação? Seria aconselhar a pessoa quanto à sua maneira de proceder, para que ela se corrija de alguma forma. Então, quando nós tiramos essa trave do nosso olho, ou seja, quando nós compreendemos a nossa própria situação perante a Deus, a nossa própria miséria, nós estamos aptos a ajudar o nosso irmão, Nós estamos aptos a ter uma palavra com o nosso irmão, porque nós não iremos mais com condenação, Não vamos condená-lo, mas nós vamos estender o ombro para nós juntos vencermos a tentação. Entendeu? Porque nós não nos sentimos mais superiores. Nós nos sentimos igualmente carentes da graça e misericórdia de Deus. Então, a palavra-chave para julgar o irmão é empatia. É se colocar no lugar do irmão,
Lembrar de como Deus foi e é misericordioso com você, como você definitivamente não é superior ao seu irmão, como você mesmo não pecando muitas vezes ou não errando naquela área que o irmão erra, como você também erra diariamente em várias áreas para com Deus e Ele mesmo assim o perdoa e é misericordioso com você. Então é esse tipo de julgamento que a Bíblia ela nos autoriza a fazer, um julgamento que visa o crescimento mútuo, em humildade, em amor, não condenando, apontando o dedo, querendo humilhar o seu irmão, se sentindo superior, com ego, mas justamente com toda a misericórdia, com todo amor, entendendo a nossa condição e a condição do irmão, que estamos juntos nessa luta, né? Dando o ombro para o irmão se levantar e caminhar junto. É isso que a Bíblia espera de nós, é esse tipo de julgamento em amor cristão que a Bíblia espera de nós. Eu espero realmente que você tenha sido edificado com esse estudo da palavra, ok? Se você gostou, pode compartilhar, né? Fico feliz com isso. Se tiver alguma sugestão de vídeos, se tiverem dúvidas, podem colocar aqui nos comentários, que na medida do possível, do que Deus me permitir, estarei aí respondendo as questões. Fiquem com Deus e até a próxima.